Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um truque para quem não tem tinta no momento ou que quer fazer de uma maneira diferente. Nós vamos fazer tinta a partir de cola PVA. Existem de várias marcas, eu tenho dessas aqui. Cola PVA extra ou simplesmente cola PVA. É uma cola bastante resistente, inclusive ela é usada até para colar madeira, para fazer pequenos concertos, né? Então, ela é encontrada em casas que vendem material de construção. Cola PVA. Nós vamos usar um pouco dessa cola num pote, tá? Eu peguei aqui um potinho e vou usar um pouco, não muito, só a quantidade que a gente vai utilizar mesmo, tá? Para não haver desperdício. E nós vamos usar o que para dar essa cor? Corante, tá? Simplesmente isso, cola PVA e corante. Quanto do corante que eu vou utilizar? Quanto você quiser. Se você usar uma ou duas gotas, vai te dar uma tonalidade, tá? Aí mexe, fica uma cor bem bonita. E aí é só espalhar. Eu vou utilizar essa tinta, né? Essa nova tinta aqui que eu produzi. Eu vou utilizar em latas. E eu vou também arrumar uma embalagem de plástico, que eu quero também fazer em plástico. Um detalhe bem interessante, usando esse tipo de tinta, não há necessidade de eu utilizar o primer, tá? Porque essa cola mesmo já faz as vezes do primer, então eu posso utilizar, passar direto na superfície da embalagem que eu quero pintar. Ressaltando que quando se tem uma superfície assim com cor, que não é transparente, como é o caso desse pote aqui, provavelmente nós vamos ter que passar várias demãos se a nossa tonalidade for mais clarinha. Porque o primer, inclusive, além de dar essa proteção para a minha superfície da embalagem que eu vou usar, ele ainda cobre, dá essa primeira camada para encobrir a cor, encobrir essa parte que está escrita, né? Então, ele ajuda bastante a encobrir aquilo que está desenhado ou colorido na lata ou na embalagem plástica. Como nós não vamos usar o primer, porque não tem necessidade do primer, então, provavelmente, nós vamos ter que passar, não digo várias, mas algumas demãos até nós termos certeza que vai encobrir bem. E no final, se caso você não tenha o objetivo de plantar, né, de levar para o sol, para a chuva, então simplesmente você passa essa tinta, né, e deixa secar. Se você tem o objetivo de de plantar, né, tem que fazer os furinhos de drenagem nas embalagens e passar no final de tudo o verniz, que pode ser em spray ou o verniz passando com um pincel. Para quê? Para que eu possa proteger essa pintura, né? Porque eu possa levar ela por tempo e ela não vai derreter, né? Se soltar com a chuva, né? Apesar que eu acho que chuva, bastante chuva, muita chuva, acho que não existe verniz que dê conta, mas enfim, pelo menos vai me dar uma proteção maior, tá? Mas considerando algumas artes que a gente faz, é conveniente e prudente a gente proteger um pouco as nossas artes também, né? Quando é uma coisa mais que pode ficar no tempo, tudo bem, a gente se despreocupa e deixa lá no tempo.
Mas dependendo qual for o material que a gente utiliza para fazer as nossas artes, e nós temos o desejo que elas durem mais, a gente também vai dar uma ajudinha, né? De proteger um pouco mais as nossas latas ou vasos, né? Das intempéries. Enquanto seca a latinha verde que nós pintamos agora, mesmo que ela fique mais consistente agora, vá secando, é só acrescentar um pouquinho de água se caso você quisesse usá-la novamente. Vamos fazer com essa cor aqui, ó, ocre. Vamos ver que cor vai ficar. Vamos pintar esse pote, que esse aqui é plástico. Então, pessoal, eu já terminei aqui, já pintei as três. Aqui ainda não fiz o furo, tá? Desse aqui. Aqui eu já fiz o furo, porque eu vou plantar suculentas. Eu tenho algumas observações para fazer. A primeira, eu precisei dar várias demãos, tá? Porque a tinta, com essa mistura que eu fiz da cola PVA com o corante, fica mais... ele não cobre a superfície da lata, por exemplo. Olha, aqui ainda aparecem alguns números aqui, ó, eu até deixei para mostrar, tá vendo? Isso que eu passei 2 ou 3 demãos aqui nessa lata. E essas outras que tem coisas escritas nelas, então eu precisei usar inclusive uma cor mais escura, essa daqui até quase preto, ela não é bem preto, mas tá parecendo, né? E esse aqui ainda passei uma mais escura, depois dei uma clareada, porque demorou muito para cobrir. Justamente porque não tem o primer, né? O primer, ele ajuda a cobrir, então, essas coisas quando tem parte escrita e tal, né? Então, ele ajuda muito a cobrir, a gente vem com a tinta, 1 ou 2 demãos é o suficiente, mas quando não tem o primer, a gente tem que fazer, né? Não precisou do primer nesse caso, então, fiz as vezes do primer, passei várias demãos. Outra coisa, ela fica bem pegajosa, claro, porque é cola, demora bastante para secar. Tem que deixar num ambiente que tenha vento, se tiver sol ainda melhor, né? Um dia ensolarado, melhor, um clima mais seco, seca muito mais rápido. No meu caso, estava um tempo chuvoso, então isso me atrasou bastante, porque demorou ainda mais para secar, tá? Depois que eu passei que terminei a pintura, eu vou mostrar o que foi que eu fiz. Vou virar a lata. Não foi pintura não, tá? Deixa eu mostrar aqui a outra. Tcharará. É a outra. Bem simplesinho, tá? Eu não quis pintar, porque... Até porque eu não sei se a minha tinta PVA ia pegar muito bem. Por quê? Eu passei... Essa aqui é tinta PVA, ó. Não sei se vocês conseguem perceber que ela está um pouco craquelada. Tá? Eu não fiz de propósito isso não, é por causa realmente da cola. Então, eu teria que fazer qualquer outro desenho, alguma coisa, com a própria mistura dessa tinta que foi preparada, né? Com a cola PVA e o corante. Então, aqui eu usei, só para fazer o contorno aqui desse papel de decopagem. Então, dá para perceber que ela ficou bem craqueladinha. Aqui não dá para perceber, também eu utilizei, isso aqui não foi uma cola, ó, foi tinta acrílica dourada que eu tenho. Isso aqui é PVA, essa é acrílica. A diferença entre elas é que a acrílica, ela possui uma resina,
Talvez por isso que não teve esse efeito craquelado, em função até da própria resina. Nessa outra aqui, esse é a palavra eu fiz com essa tinta que sobrou daqui, ó, tá? Essa preta, só usei um molde de stencil e fiz a palavra, né? Aqui também tem no contorno aqui esse aqui é um guardanapo, ó. Então, eu recortei um pedacinho de guardanapo, não dá pra perceber muito bem o contorno da figura. Mas não ficou craquelado também, não. Isso aqui é tinta dourada acrílica. Esse desenho daqui que eu coloquei é esse papel. Papel normal, não é papel de guardanapo, de decopagem. Este, sim. Este, não. Isso aqui é aquele papel de embrulho, de papel de presente. É um papel mais grosso, né? Papel normal, assim, de embrulho, tá? Eu recortei o motivo e colei aqui. Este e este, e depois eu só fiz o contorno. Em ambos os casos, passei termolina por cima, tá? Para o papel não deteriorar quando em contato com água. E também, nos três casos, nos três materiais aqui, eu passei, por último, um verniz em spray, para que ele pudesse ficar no tempo, né? Não sofresse tanto com as interferências do calor e da chuva. Eu não sei bem como ele vai se comportar ainda, tá? No tempo. Eu até vou fazer essa experiência para eu mesma saber como que vai se comportar no tempo. Por quê? Porque aqui tem cola, né? Eu fiz com cola, essa cola PVA, e eu não sei se ela vai sofrer algum efeito do tempo, mesmo assim eu passei o verniz. Justamente para dar essa durabilidade um pouco maior. Naturalmente, quando a gente passa a cola, essa mistura da cola PVA, ó, aqui não sei se dá para perceber, tá bem brilhoso, ó, o efeito aqui, ó. Tá bem brilhoso aqui, ó, dá pra perceber? Esse aqui não tem verniz, porque eu não passei embaixo, só passei dos lados. Quando eu passei o verniz, ele fez um efeito mais fosco, mesmo o verniz sendo brilhoso. Veja a diferença. Se não passar o verniz, se for utilizar esse material dentro de casa, por exemplo, que não vai ter efeito do tempo, não precisa passar o verniz. E ele fica um efeito bem bonito, bem brilhoso, ó. Esse aqui também, passei o verniz, então ele ficou um pouco mais fosco. Aqui já tá mais brilhoso porque eu não passei o verniz. Essa aqui não teve influência. Essa aqui é a lata de metal, né? Não teve influência. Certo? Era isso então que eu queria passar para vocês. Então, se vocês quiserem fazer, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like e se inscreve se você ainda não for inscrito no canal. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Beijos!